Se você tem dificuldade de reconhecer o que você já fez, esse vídeo é para você. Se você acha que aos 20 e poucos anos de idade você está atrasado, este vídeo também é para você. E se você pensa que tudo que você fez até aqui não foi o suficiente, esse vídeo também é para você. Olá, meu nome é Letícia Junqueira, eu sou professora de língua portuguesa formada pela Universidade Federal de Viçosa e sou também pesquisadora, doutoranda na Universidade de Coimbra. E este canal é um canal de partilha dessas jornadas acadêmicas, mas também um jornal de leituras de mundo, de experiências de vida, enfim, de reflexões às quais eu chego depois de bater muito com a cara no muro. Aí eu trago as reflexões para cá. Mas bem, como a capa do vídeo já sugere, nós precisamos reconhecer algumas coisas na nossa vida. Se nós queremos avançar em qualquer sentido que seja, ou seja, cada um tem o seu caminho, o seu objetivo, mas se nós queremos avançar, em primeiro lugar é preciso saber onde estamos. E saber onde estar significa reconhecer o que você já tem, significa localizar o seu espaço físico também, pode ser, né? Estou aqui nessa cidade e tal, por causa disso, daquilo, mas também reconhecer o seu lugar, digamos, emocional, o seu momento emocional, psicológico. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós deixamos de reconhecer aquilo que nós já fizemos, já conquistamos, o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria jornada. E isso vai, olha, eu diria assim que aos poucos e muito sutilmente minando a nossa autoestima, minando a nossa capacidade de realizar tarefas básicas, como por exemplo, sei lá, ler um livro, escrever um artigo, no meu caso, né, do universo acadêmico, ou enfim, fazer atividades que antes eram normais. Por quê? Porque na nossa mente, ao longo do tempo, parece que nós vamos dizendo para nós mesmos que nós estamos atrasados, que nós ainda não chegamos lá, que nós não atingimos os projetos, etc, etc. E isso vai, de alguma forma, digamos assim, atrofiando a mente, né? Trazendo palavras negativas para nós mesmos. E eu confesso que, eu não vou dizer assim, eu estava nesse processo. Não, eu confesso que é um processo no qual eu ainda estou, ainda lidando com essa ideia de que eu tenho algo a oferecer e que eu já trilhei algum caminho, independentemente da idade, não é por uma questão de idade, mas é por uma questão do que eu fiz durante esses anos, né? O que eu fiz até chegar nessa idade. E, modéstia à parte, eu fiz muita coisa. E na verdade, assim, cada um tem o seu caminho, cada um se envolve com as coisas que se interessa. E eu me envolvi muito com vários formatos de trabalhar com educação e cultura. Mas ainda hoje eu acho que, nossa, preciso aprender muito mais coisas e preciso desse diploma, preciso desse certificado, preciso disso, daquilo, enfim. E não é que eu não precise. Pode ser que eu precise e que eu realmente tenha que ir atrás de mais coisas para, enfim, atingir os meus objetivos. Mas não significa que o fato de eu não ter alcançado ainda algumas coisas desvalida tudo aquilo que eu já alcancei, tudo aquilo que eu já realizei, né? E essa reflexão não chegou por acaso, né? Chegou porque eu fui para o caminho que eu recomendo a todos, né? Que é o caminho da terapia. Eu sei que tem muita gente que não gosta, não se identifica, e tudo bem também. Eu não acho que é o único caminho, mas eu gosto muito da ideia de fazer terapia, só que também não é fácil, né? Pelo menos para mim não é algo fácil, porque é difícil, na minha opinião, encontrar uma pessoa com quem a gente se sinta à vontade, e depois que tenha, né, compatibilidade não só de pensamentos e tal, mas também de tempo, de disponibilidade, né, enfim. Mas eu estou fazendo um processo terapêutico e o meu terapeuta fez essa provocação, né? Você consegue reconhecer aquilo que você já fez, aquilo que você já tem? Você
consegue me dizer quais são, digamos assim, as suas medalhas? Né? Ele não falou nessas palavras, mas mais ou menos por aí. E, sendo muito sincera, eu tive muita dificuldade de falar assim para ele, tipo, o que eu já fiz? Porque, para mim, ok, eu fiz uma licenciatura, eu sou formada como professora de língua portuguesa, e isso para mim é muito importante. Eu sei, sabe, da minha pele, né, do meu couro, fazer esse curso. Levei anos, não fiz mais do que 4 anos e meio, porque eu não fiz um curso muito linear. Aliás, eu não fiz um curso nada linear. Eu fiz um curso em que eu comecei na UFV, depois eu saí da UFV, fui para a USP, depois eu saí da USP, voltei para a UFV, depois a UFV me proporcionou o intercâmbio em Portugal, aí eu fui para Portugal, fiquei 1 ano em Portugal, voltei para a UFV, e aí começou a pandemia, eu fiquei fazendo o curso na UFV, só que online, então eu voltei para São Paulo. Então meu curso levou muito tempo, e também, como eu disse, não foi nada linear, mas eu amei o curso do jeito que eu fiz, eu faria de novo do mesmo jeito, juro. Porque na USP, por exemplo, eu cursei disciplinas que a UFV não tinha, disciplinas de literaturas africanas. Então aproveitei o SES, né, o Centro de Estudos, não é SES, o CEA, Centro de Estudos Africanos. O SES é em Coimbra, que é o Centro de Estudos Sociais. Enfim, então aproveitei o CEA, lá em Coimbra eu aproveitei o SES, enfim, aproveitei e aproveito, né? Sempre que eu tô por Coimbra, eu gosto de participar das atividades do SES. Enfim, o fato é que eu fui para muitos lados, aproveitei muito o curso de letras, para mim é um grande feito, mas depois disso, eu vivenciei muitos gaps, assim, né? Muitas coisas que me distanciaram dos meus objetivos acadêmicos, ou talvez que não tenham necessariamente distanciado, mas que fizeram o caminho ser diferente daquilo que eu projetei, fizeram com que o caminho se transformasse. No fim das contas, é aquela máxima, né? Aquele clichê, o caminho se faz caminhando. Só que é tão bonito, né, na frase, o caminho se faz caminhando, só que na verdade, na vida real, a gente quer traçar o caminho, né? A gente quer planejar, não sei vocês, né? Mas a minha personalidade é assim. Eu quero planejar, traçar o caminho, etc. E eu quero seguir o plano. Então, quando o plano começa a não acontecer do jeito que eu quero, é um problema, é o fim do mundo. É uma dificuldade enorme para mim aceitar que as coisas não acontecem do jeito que eu planejei. Então, ele fez essa provocação para mim. E eu levei, né, essa provocação, digamos assim, para casa, né, para o sono, para refletir ao longo da semana. E estou fazendo esse exercício de identificar quais são as coisas que eu já fiz, que eu já realizei. E esse é o convite que eu quero fazer para vocês aqui nesse vídeo, assim. Para você que, assim como eu, também muitas vezes se sente atrasado ou se sente insatisfeito com o seu percurso profissional ou com o seu percurso acadêmico, enfim, e muitas vezes as pessoas não, eu digo assim, as pessoas ao nosso redor, né, familiares, amigos, não entendem a nossa satisfação, justamente porque elas veem que nós já fizemos muitas coisas, que nós estamos no caminho para realizar outras. Então, eu diria que às vezes as pessoas são até mais genuínas, mais dóceis, mais generosas conosco do que nós mesmos, né? Nós, essas pessoinhas que, assim como eu, são um pouco carrascas de si mesmos, né? Então, o exercício é o seguinte: comece a refletir, comece a listar, escrever, e no seu Google Fotos também é um exercício que eu fiz. Enfim, buscar nas suas referências, nos seus baús, eu não sei vocês, né, mas eu tenho baús físicos mesmo, caixinhas de memórias, enfim. Vá atrás dessas diversas formas de arquivo que você tem aí na sua casa, que você tem na sua vida, e comece a recuperar quais são as coisas que você já fez. Quais são os seus méritos? Gente, eu vou compartilhar alguns dos que eu encontrei sobre mim com vocês aqui nesse vídeo. E vocês vão ver assim, caramba,
quanta coisa legal. E eu tenho certeza que algumas dessas coisas que eu fiz, vocês também já fizeram. E eu tenho certeza também que eu falar as minhas coisas vai fazer com que vocês pensem na de vocês, sabe? Tipo, nossa, ela fez isso, mas eu também já fiz aquilo, enfim. Então é assim, eu fui listando algumas coisas. Eu comecei essa página na minha agenda assim, eu tenho 29 anos, 5 meses e 23 dias e eu não estou atrasada. Então, coloque um título. Eu recomendo que você ponha um título também no seu exercício. Talvez para você não seja tão importante a idade, mas seja importante, sei lá, por exemplo, eu sou uma mulher, tenho 2 filhos e moro em tal lugar e eu sou satisfeita com a minha vida. Sei lá, sabe? Tipo, o marco desse momento presente, para mim, eu tô muito vinculada à minha idade, porque, como eu já compartilhei outras vezes, eu estou sim nessa vibe crise dos 30. Já ouvi várias opiniões sobre isso, mas para mim 30 é uma idade muito, tipo, muito pesada. Enfim, em vários sentidos. Então eu tô sim no tipo pré-30. Por isso eu coloquei a idade. E uma frase que para mim é a frase que tem que ressoar neste momento. E para mim é essa frase: eu não estou atrasada. Eu tenho que parar de dizer para mim mesma que eu estou atrasada. Enfim. Então eu coloquei algumas coisas. Eu coloquei que eu já sou professora de língua portuguesa e literaturas, que é um feito e é alguma coisa que eu já queria desde a infância. Eu coloquei que eu falo inglês, eu tenho fluência em inglês, eu falo, escrevo, leio, enfim. Eu coloquei que eu falo e compreendo francês num nível intermediário, o que também é um feito. Coloquei também do espanhol, que é o que eu tenho um nível básico. Depois eu comecei a listar os lugares que eu já viajei, os lugares do mundo que eu já conheci. Eu comecei pelo Brasil, porque eu não menosprezo o nosso país. E eu coloquei que dentro do Brasil, eu já viajei pelos estados de Minas Gerais, de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná. Esses são os estados do Brasil que eu já conheço. Em relação a outros países, eu coloquei Portugal, Alemanha, França, Holanda, Inglaterra, Espanha, Luxemburgo, Marrocos, Paraguai e Itália. Então, ao todo, eu já conheci, já viajei, já passei por 11 países. Gente, isso é incrível. Quando eu listei, eu fiquei tipo, caramba, são muitos países. E querendo ou não, assim, já são 3 continentes também, né? São 3 continentes, né? O continente americano, o continente europeu e o continente africano, né? Porque eu fui aqui no Brasil e Paraguai, depois em alguns países europeus e depois em Marrocos, que fica na África. Então, isso é muito legal, né? Quantas pessoas têm esse sonho de conhecer diferentes lugares, e eu também tenho esse sonho e amo realizar esse tipo de coisa. Enfim, eu coloquei também que eu sou casada, já sou casada há 3 anos, isso também para mim é um feito, também é uma coisa muito legal, é uma coisa que, enfim, eu nunca fui muito fixada com casamento, mas é uma coisa que aconteceu, tipo, sei lá, a gente casou. Enfim, eu também coloquei que eu não tive filhos precocemente. Isso para mim é algo assim legal, porque eu, apesar de achar legal a ideia de ter filhos, né, ainda não decidi sobre isso, mas na minha vida, né, mas eu nunca quis ter filhos e passar dificuldades com os filhos. Eu sei que a gente não tem controle sobre todas as coisas, né? Eu tô aprendendo que a gente não tem controle. Eu tento ter controle, mas enfim, não temos. Mas se nós podemos evitar algumas coisas, né, organizar um pouco, né, e tal, enfim, preparar o terreno, digamos assim, é melhor do que não preparar, né? Porque assim, eu não tenho controle do futuro. Mas se eu vou planejar que eu vou ter um filho, então eu vou começar a organizar o meu presente, né? Então, eu acho isso bom, é uma coisa que eu fico feliz por mim mesma, de não ter essa responsabilidade. É por isso também que eu vou para um lado, vou para o outro, enfim, mudo de ideia, e eu não estou impactando nenhuma criança, né, nenhum bebê em relação a isso. Eu impacto meu marido, né, mas ele já é adulto e ele consegue lidar aí com as minhas andanças. Enfim, tem várias outras coisas. Eu coloquei algumas memórias de trabalho, então lugares onde eu já trabalhei.
eu já trabalhei na Casa Sueli Carneiro, eu já trabalhei no Instituto Padre Antônio Vieira em Portugal, eu já trabalhei no Alicerce Educação, eu já trabalhei em tantos lugares. Atualmente eu trabalho na Cash, que é uma escola de inglês online, voltada para adultos, com um viés de acessibilidade. Então, eu amo, sabe? Eu sempre tive experiências, consegui, digamos assim, entrar em empresas e me vincular a projetos que têm ideais parecidos com os meus, que são, de alguma forma, uma extensão daquilo que eu acredito para a vida, né? Não só para a educação, para a cultura, mas para a vida. São os meus valores de empatia, meus valores de respeito, de liberdade também. Enfim, então eu observei que eu já trabalhei em vários lugares muito legais e que eu admiro. Gosto desses lugares até hoje, tenho enorme carinho e tenho orgulho de dizer que eu já passei por ali, que eu já fui uma das pessoas representando aquelas respectivas empresas. Eu também já fiz vários voluntariados, também fui listando os vários voluntariados que eu fiz, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. E também em Portugal eu me vinculei com voluntariados que impactavam crianças na Guiné-Bissau, então eu não fui lá presencialmente, mas em Portugal eu estava apoiando esse projeto, que é o projeto SOGA, uma ONG. Então, assim, é fantástico começar a levantar mesmo essas coisas que a gente já fez e que podem nos trazer esse gás, esse orgulho, um orgulho, né, no sentido positivo mesmo, de valorizar aquilo que você já fez. Bem, para além disso, eu também fui listando algumas coisas que eu gosto na minha personalidade. Então, o fato de eu ser uma pessoa organizada, quando eu falo organizada, eu não estou falando só tipo em organizar o quarto e tal, mas organizada assim, de eu organizo bem as minhas aulas, eu organizo os meus materiais, eu tenho uma pasta para cada coisa. Eu organizo bem os meus pensamentos também. Eu acho que eu não sou uma pessoa confusa, eu consigo construir uma linha de raciocínio do começo ao fim e que as pessoas entendem, tipo, ok, ela começou desse ponto, ela foi para esse e ela concluiu assim. Então eu acho que isso é uma habilidade legal, né? Uma habilidade de comunicação também, claro. Então eu fui anotando coisas que eu gosto na minha personalidade e reconhecê-las é importante, sabe? Eu acho que a gente muitas vezes fica muito na modéstia, sabe? Muito na modéstia, na humildade. E a gente também tem que saber se dar um pouco de aplauso, sabe? De louros, né? Enfim. E reconhecimento. Reconhecimento, essa é a palavra desse vídeo. Então, no fim das contas, o que eu quero dizer com tudo isso para finalizar esse vídeo? Para você avançar, para você atingir os seus objetivos, para você até mesmo torná-los mais nítidos, é preciso que você reconheça quem você é, aquilo que você já fez e onde você está. Enquanto você estiver imersa nas suas autocríticas, nas suas dúvidas, nos seus pensamentos confusos, enquanto você só estiver olhando para o espelho e despejando palavras negativas sobre você mesmo, você não vai avançar. Ou você vai avançar pouquinho a pouquinho, a duras penas. Tudo vai ser muito difícil. E não é isso que eu desejo para você. Eu desejo que seja leve, assim como eu desejo para mim, que seja uma jornada leve, tranquila, que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, que a gente possa passar esse tempo com calma, com tranquilidade e, enfim, e com qualidade, né? Qualidade de vida. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês façam o exercício e se quiserem, deixem aqui embaixo os comentários o que vocês, ouvindo este vídeo, o que vocês refletindo aqui comigo chegaram à conclusão de que vocês já atingiram, de que vocês já sabem, já conseguem, vocês já têm alguma coisa, aliás, vocês com certeza têm muitas coisas das quais se orgulhar. Compartilhem aqui comigo. Muito obrigada por chegarem até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!